Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa unidade 4, ainda tratando do presente contínuo, tá? Vamos lá então. Nessa unidade, como o nome diz aqui, ó, Are you doing present continuous questions? A gente vai tratar de perguntas no presente contínuo. Então, relembrando aqui, no tópico a forma afirmativa, que nós já vimos, em que você tem o sujeito, expresso aqui por um dos pronomes pessoais subjetivos, o verbo to be conjugado numa das três formas do presente, e o verbo principal com a partícula, o sufixo ing. Portanto, I am doing, eu estou fazendo. He is working, ele está trabalhando. She is going, ela está indo. They are staying, eles estão ficando, permanecendo. Enfim, são exemplos. Como é que vai ser a pergunta? Vocês se lembram, pessoal, que em inglês eu preciso ter o verbo, um tipo de verbo, seja ele verbo principal, seja ele verbo auxiliar, antes do sujeito na pergunta direta? Pois é, aqui é a mesma coisa. O verbo to be, que funciona como auxiliar na afirmativa, vai para antes do sujeito nas perguntas, na interrogativa. Portanto, se a sua afirmação é I am doing, a pergunta vai ser am I doing? Eu estou fazendo. Você reposiciona o verbo to be, não o verbo principal. O verbo principal continua depois do sujeito. O que você traz para antes dele é o verbo to be, que é o auxiliar do presente contínuo. Portanto, I am doing vai ficar am I doing? She is working vai ficar is she working? We are staying se torna are we staying? They are going vai se tornar are they going? E assim por diante, tá bom? Por exemplo, aqui na figura, what are you doing? O que você está fazendo? Aqui nós temos um tipo de pergunta que a gente chama de WH questions, que a gente viu na unidade 2, lembram? Temos uma palavra ou pronome interrogativo bem aqui, e aí vem a pergunta, digamos assim, direta. Ainda assim, veja que o verbo to be está antes do sujeito, formando uma pergunta no presente contínuo. Vamos ver então alguns exemplos de frases, tá? Interrogativas, vamos ver alguns exemplos de perguntas no presente contínuo. Começando aqui, pessoal. Are you feeling okay? Você está se sentindo bem? Yes, I'm fine, thanks. Sim, estou bem, obrigado. Is it raining? Está chovendo? Yes, take an umbrella. Sim, pegue um guarda-chuva. Why are you wearing a coat? Por que você está usando um casaco? It's not cold. Não está frio. What's Louis doing? O que o Luiz ou Louis está fazendo? He's reading the newspaper. Ele está lendo o jornal. What are the children doing? O que as crianças estão fazendo? They're watching television. Elas estão assistindo televisão. Look, there's Hannah. Veja, lá está Hannah. Where is she going? Onde ela está indo? Who are you waiting for? Quem você está esperando? Are you waiting for Sue? Você está esperando pela Sue? Então veja, pessoal, exemplos de perguntas. Em todas elas, na pergunta você tem primeiro o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal com ing. Verbo to be, sujeito, verbo principal com ing. Verbo to be, sujeito, verbo principal com ing. Aqui é uma pergunta do tipo aberta. Por quê? Mas ainda assim, logo depois do pronome interrogativo, verbo to be, sujeito, verbo com ing. Tudo bem? Continuando. B. Study the word order. Estude a ordem das palavras. Na pergunta, is, are, plus subject, plus ing. Nada mais é do que a estrutura da pergunta. Verbo to be conjugado no presente, mais sujeito, mais o ing, ou verbo principal com ing. Is he working today? Ele está trabalhando hoje?
Is Louis working today? O Louis está trabalhando hoje e não is working Louis today. Está trabalhando Louis hoje, tá? Isso não é português. Como eu falei, comparado ao português, em inglês, as possibilidades de reposicionamento das palavras para dizer a mesma coisa é bem mais limitada. Where are they going? Onde eles estão indo? Aqui é uma pergunta do tipo aberta. Onde? Não é uma pergunta yes or no. Mas ainda assim, a ordem da pergunta, da estrutura interrogativa permanece. Verbo to be, sujeito, verbo principal com ing. Where are those people going? Onde aquelas pessoas estão indo? E não where are going those people. Isso aqui estaria errado, tá bom? Para essas perguntas, pessoal, eu tenho as respostas, que podem ser respostas longas, em que eu repito a informação presente na pergunta, ou respostas curtas, em que eu encerro no verbo. No caso aqui, o verbo auxiliar, que é o verbo to be. Vamos ver então. Vamos lá. Então, possibilidade de respostas curtas afirmativas. É a resposta com o verbo to be, gente. Yes, I am. Yes, he, she, it is. Yes, we, you, they are. Na negativa, a mesma coisa. No, I'm not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Ou a outra forma de se contrair na negativa. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Vamos ver algumas frases de exemplo para a gente entender a aplicabilidade dessas respostas curtas para perguntas no presente contínuo. Are you going now? Você está indo agora? Yes, I am. Se eu quisesse dar a resposta longa, enfatizar, eu diria yes, I am. E aí, eu recupero as informações presentes na pergunta. Yes, I am going now. Sim, eu estou indo agora. Is Louis working today? Louis está trabalhando hoje? Yes, he is. Ou então, se eu quiser dar a resposta completa, yes, he is working today. Sim, ele está trabalhando hoje. Is it raining? Está chovendo? No, it isn't. Se eu quiser responder de maneira completa, no, it isn't raining. Are your friends staying at a hotel? Os seus amigos estão ficando em um hotel? No, they aren't. E aí, eu tenho um complemento aqui com a resposta correta. They're staying with me. Eles estão ficando comigo. Tá certo? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? Lembrando que isso aqui é uma gramática básica. Possibilidades de uso de situações e contextos mais complexos do presente contínuo, a gente vai ver nas outras gramáticas, caso o projeto seja bem sucedido. Eu espero que seja, tá bom? Então, um abraço e até a próxima unidade.